Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar as atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do segundo ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. E vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais e assim eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a aprovação. Depois de você ter lido o conteúdo do PET, ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Liga na Educação e também ter visto o meu último vídeo em que eu explico o conteúdo dessa semana, é a hora de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Atividade número 1. Descreva as características do sistema feudal. Bom, o sistema feudal ou feudalismo foi a organização política, econômica e social na Idade Média, em que a terra era o ponto fundamental da sociedade europeia. Uma das principais características do feudalismo era a sociedade dividida em estamentos, ou seja, a mobilidade social não era algo acessível a todas as pessoas desse período. Outras características também podem ser citadas como o senhor feudal era proprietário das terras, dos feudos, toda a produção era direcionada ao consumo local e não ao lucro, porque não existiam moedas. Não havia também acumulação de dinheiro e por isso a economia feudal era baseada basicamente na troca de produtos, chamado de escambo. Atividade 2. Quando surgiu o sistema capitalista? Explique os acontecimentos que levaram à origem desse novo sistema socioeconômico. Bem, o capitalismo ele nasceu lá no século XV, a partir da decadência do sistema feudal. Vários foram os motivos que levaram à decadência do sistema feudal. Primeiro, o crescimento das cidades, o surgimento das feiras livres, o crescimento da população, a expansão ultramarina, o desenvolvimento do comércio, o surgimento da burguesia, que foi uma nova classe social para a época. A partir de então, a moeda começa a ser usada como valor de troca, que desencadeou no surgimento do sistema capitalista. Esses acontecimentos marcaram o fim da Idade Média, que foi do feudalismo, e o início da Idade Moderna, do sistema capitalista. Portanto, foi assim que surgiu o sistema capitalista, com esses principais acontecimentos que levaram à origem desse novo sistema socioeconômico. Atividade 3. A partir do final do século XIX, período conhecido como Segunda Revolução Industrial e Tecnológica, a fase da livre concorrência ficava para trás. E o capitalismo tornava-se cada vez menos competitivo e mais monopolista. O fragmento acima refere-se a qual fase do capitalismo? Bem, nós temos vários indicativos que vai nos mostrar que se refere à fase do capitalismo financeiro. Primeiro, a época, no século XIX. Segundo, a segunda revolução industrial e tecnológica. Terceiro, a fase da livre concorrência ficava para trás e o capitalismo começou a ser monopolista. Então, portanto, nós temos que a fase descrita do fragmento se refere ao capitalismo financeiro, influenciada pela especulação financeira. A estruturação do mercado de ações e a sua especulação, que envolve valores, taxas e juros, baseiam essa fase do capitalismo. O capital bancário e o capital industrial se fundem a partir do momento em que as empresas passam a ser divididas em ações com valores estipulados a partir da sua lucratividade. Atividade 4. Descreva as mudanças sociais, econômicas e ambientais ocorridas com o surgimento do capitalismo industrial. Bem, várias foram as mudanças implementadas com o surgimento do capitalismo industrial. Por exemplo, a urbanização e o êxodo rural, o surgimento das cidades, a criação de infraestrutura urbana,
As novas demandas alimentícia, vestuária, educacional e de saúde, surgimento do trabalho fabril, introdução da mulher no mercado de trabalho, surgimento dos sindicatos e das leis trabalhistas, o aumento da utilização de recursos naturais e energéticos, como o carvão, e a criação de uma divisão internacional do trabalho, dentre outras mudanças sociais, econômicas e ambientais que ocorreram, então, com a introdução do capitalismo industrial. Atividade 5. Assinale a alternativa que enumera as principais características do capitalismo. Letra A. Propriedade privada dos meios de produção. Sim. Economia de mercado. Também. Lei da oferta e da procura. Sim. Proibição do lucro. Não. O capitalismo objetiva o lucro e não proíbe ele. Letra B. Propriedade privada dos meios de produção. Sim. Economia de mercado. Também. Lei da oferta e da procura. Também. E lucro. Então ficamos com a letra B, como as principais características do capitalismo. Letra C. Propriedade pública. Não, a propriedade ela é privada. Só nesse início da opção você já pode desconsiderar esta letra C. Letra D. Propriedade pública. Também, da mesma forma. Nem precisa de analisar as outras informações. Portanto, a letra certa é a letra B. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do primeiro ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.